galerinha, bom dia, eu sou o professor Carlos, estarei conduzindo aqui as aulas de matemática do edital. Na aula de hoje a gente vai falar sobre proporcionalidade, sobre razão e porcentagem, ok? Bons estudos a todos, e a gente começa aqui já falando sobre razão, certo? E é bom sempre começar com um exemplo, tá? Mas inicialmente a gente vai falar sobre o sentido da palavra razão, tá? A razão de dois termos, A e B, é exatamente o quociente entre A e B, certo? É uma divisão entre esses números ou essas medidas, tá certo? Então, quando se fala em razão de A em relação a B, a gente tem que é A sobre B. Agora, se for pedido a razão de B em relação a A, aí o B aqui vai ser o numerador e o A vai ser o denominador, tá certo? Razão também é uma fração, ok? Então, a gente começa com um exemplo aqui, tá? A gente tem um segmento AC, tá? E nesse segmento existe o ponto B, tá? Dividindo esse segmento em dois segmentos. O segmento AB, que mede 4 centímetros, e o segmento BC, que mede 6 centímetros, tá? Então é pedido 3 razões. Na letra A, pessoal, ele quer a razão entre a medida de AB e a medida de AC. A medida de AB, pessoal, a gente está vendo aqui que é o que? 4 centímetros, tá certo? E a medida de AC é 6 centímetros, são 6 centímetros, ok? Simplificando aqui, pessoal, a gente vai ter o que? 2 e aqui 3, tá certo? Então a razão de AB sobre AC é 2/3, tá? Note que essa razão aqui, que essa fração aqui, ela pode ser reduzida, né? Mas essa fração aqui já é a fração irredutível, tá certo? Na letra B, pessoal, ele quer a razão entre AB, que também é 4 aqui, em relação a BC, que é 6, tá? Só uma correção, pessoal, AC é 10 centímetros, né? Então 6 seria aqui, né? Então aqui é 10 AC dividido por 2/5, tá? Aqui 2/5. Nesse caso aqui, que BC é de 6, tá? Então aqui, ó, simplificando, pessoal, vai dar o que? 2/3. E finalmente essa última razão aqui, BC, que é 6, e AC, que é 10. Simplificando aqui todo mundo por 2, vai dar o que? 3/5, certo? Então é importante, pessoal, só fazer uma revisão sobre razão, né? Porque daqui a pouco a gente vai colocar um exemplo onde duas razões são iguais, né? E quando duas razões são iguais, pessoal, a gente tem o que? Uma proporção, ok? Ok, galerinha? Outra razão importantíssima, pessoal, é a escala. A escala é uma razão que sempre cai nessas provinhas de concurso, tá certo? Nessas seleções, porque realmente é uma coisa que se usa muito no dia a dia. A escala, ela depende de 2 fatores, tá? De 2 comprimentos. Um comprimento no desenho ou no mapa, né? E um comprimento real, tá? Quando você iguala as unidades aqui, geralmente as unidades elas vêm diferentes, né? Por exemplo, no desenho geralmente vem em centímetros, né? E o comprimento real, dependendo dessa medida, geralmente vem em quilômetros, tá? Então, igualando as unidades, você simplifica e obtém a escala.
tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, a gente tem uma sala. E existe um mapa, né? Uma planta dessa sala, tá? Onde o comprimento dessa sala é 28 centímetros, tá? Mas na verdade a sala possui 7 metros de comprimento, tá? Quer saber a escala, né, que foi feita a planta, tá certo? Então, pessoal, a escala, só para a gente revisar isso aqui, é o quociente entre o comprimento do desenho e o comprimento real. O comprimento do desenho, pessoal, é 28 centímetros, tá? E o comprimento real é 7 metros. Então, pessoal, vamos transformar aqui para que as unidades de medida sejam as mesmas, tá certo? 7 metros, pessoal, a gente sabe que 1 metro correspondem a 100 centímetros, tá certo? Então, 7 metros são o quê? 700 centímetros. Então, a escala da planta dessa sala vai ser o quê? 28 para 700, tá certo? Vamos simplificar aqui. Poderia ser por 2, tá certo? Pode ser também por 7, né? E se pode ser por 2 e por 7, pode ser também por 14, tá? Vamos simplificar por 14 aqui. Certo? O próprio 28, né? Vamos ver aqui se dá por 28, pessoal. 700 dividido por 28. Ok? Então, vamos dividir aqui os 70, tá? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, mais um 5. Então, aqui sobra o quê? Sobra 10, dividido menos 6, 4, 6 menos 5, 1. Sobra 14, tá? Descendo aqui o 0, fica 140. Vamos ver aqui o 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então, a gente vai, pessoal, simplificar por 28, tá certo? Então, aqui dá 1, tá certo? E 700 por 28, já foi feita a conta, dá 25. Então, essa escala aqui, a escala da sala, da planta da sala, ela é uma escala de 1 por 25, tá certo? Ok? Você pode escrever das duas maneiras, ou na forma de razão ou na forma de escala mesmo, tá? Então, geralmente as escalas vêm um aqui, tá? Numerador, sempre 1, ok? Outro exemplo de escala é o seguinte: a distância real entre duas cidades é de 500 quilômetros, tá? Aqui é a distância real. E no mapa, pessoal, essas duas cidades, elas têm uma distância, tá, de 5 centímetros, tá? No desenho, no mapa, tá certo? Então, quer saber qual é a escala que foi construído o mapa, ok? Então, vamos lá, vamos transformar as unidades, né? A gente tem aqui quilômetros, tá? Para centímetro, tá? Então, quilômetros, né? Aí aqui, hectômetro, decâmetro, né? Metros e centímetros. Então, a gente tem o que? 500 quilômetros, né? Aí aqui vai ser o que? 5.000 hectômetros, certo? Ou seja, vai acrescentar 4 zeros, tá?
um para cada casa. Então 500 quilômetros pode ser transformado para 500 mais 4 zeros, tá certo? Vou botar aqui 500 e vou acrescentar os 4 zeros. 5 milhões de centímetros, tá? Como as unidades agora são as mesmas, pessoal, a gente pode trabalhar a escala, tá? Então a escala, pessoal, vai ser o comprimento do desenho, tá? Pelo comprimento real. O comprimento do desenho são 5 centímetros e o comprimento real são 5 milhões, né? Então, simplificando aqui, tá? Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1 milhão, tá certo? Então, isso aqui é 1 sobre 1 milhão. Ou, tá? 1 para 1 milhão. Tá certo? E as unidades, professor Carlos? As unidades, elas se cancelam, né? Tá? Aqui é centímetros, aqui também. Então, elas cancelam, certo? Então, qual é a dica? A dica é colocar sempre nas mesmas unidades. E para facilitar, pessoal, sempre colocar na unidade mais à direita do sistema métrico decimal. Por exemplo, se eu tenho uma unidade em quilômetros e outra em metro, você escolhe a unidade mais à direita, tá certo? No caso, metro, tá? Que é a menor, tá certo? E é isso aí, pessoal. Ok, galerinha? Outra razão também, ou duas razões também importantes, é a velocidade média, tá certo? Que é uma grandeza também estudada principalmente na física, e o consumo médio também, tá certo? Esse número é importante principalmente para saber se o automóvel é ou não econômico, ok? A velocidade média, pessoal, como o próprio nome já diz, é a média das velocidades, tá? Ela pode ser calculada também através de uma razão simples, tá? Através da distância dividido pelo tempo. É a razão entre a distância e o tempo, tá certo? E o consumo médio de um automóvel, tá? É o volume, né? Em litros, tá certo? Dividido pela distância, tá? É o consumo médio desse automóvel. Então aqui, pessoal, a gente tem dois exemplos, tá certo? O primeiro exemplo é um ônibus, né, que percorre a distância entre Rio e São Paulo, tá? Essa distância aqui é de 400 quilômetros e esse ônibus faz esse percurso, essa travessia, nesse tempo aqui, ó, 6 horas e 30 minutos, né? O que se pede na questão ou no exemplo é exatamente a velocidade média do ônibus nesse tempo aqui, tá certo? Então, pessoal, a velocidade média, a gente tem que ter o que? A distância, que são 400 quilômetros, e o tempo, tá? Que nós temos aqui, ó, 6 horas e 30 minutos. O que é que nós devemos fazer para facilitar a nossa vida? É deixar esse tempo em uma unidade só, né? Ou você deixa tudo em minutos, né? Aí 6 vezes 6, 36, dá 360, mais 30, 390, tá? 390, mas não é muito usual, né? É preferível que a gente deixe tudo em hora. Então, como 30 minutos é a metade de uma hora, então, na verdade, o que temos aqui são 6 horas e meia, tá certo? Então, pronto. Então, vamos calcular a velocidade média, tá, pessoal? Então, a velocidade média é a distância sobre o tempo, tá certo? Ok, pessoal? Então, multiplicando por 10, numerador e denominador, pessoal, a gente vai ter o que aqui?
a gente vai ter 65, tá? E aqui a gente tem 4.000, ok? Então, realizando essa divisão aqui, pessoal, vamos fazer bem aqui. 4.000 dividido por 65. 40 é menor, tá certo? Então tem que ser 400. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30. Então 6 serve, tá? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. Fazendo aqui a diferença, sobra 10, né? Aí acrescentando o 0 aqui, dá certo? Fica 100, dá 1. Vamos ver 65, 65. Sobra 35. Tá certo? 35 é menor do que 65. Se eu dividir a parte, tá, inteira dá 0, tá? Então acrescenta só a vírgula, ok? E ficou aqui 350. Multiplicando por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 32. Aí aqui vai sobrar o que, pessoal? Aqui vai sobrar 25, né? E a divisão segue, tá certo? Então você pode aproximar. Então essa velocidade média vai ser aproximadamente o que? 61,5. A unidade, pessoal, quilômetros por hora. Quilômetros por hora, ok? O segundo exemplo, pessoal, a gente tem um automóvel que percorre 392 quilômetros, tá? E gasta, tá? Um combustível, tá? De 35 litros, ok? O carro consome 35 litros para percorrer essa distância. Aí se pergunta o consumo médio, certo? Por que consumo médio? Porque quanto mais rápido o carro está, mais ele consome. Então o consumo vai depender da velocidade também, certo? E de outros fatores. Então, o consumo médio, vou chamar aqui de CM, vai ser o que? O volume, tá? Com 35 litros, dividido pela distância, tá certo? 392, ok? Então, pessoal, 35 por 392, só fazendo uma correçãozinha, exatamente o contrário, pessoal. É a distância, tá? 392 dividido pelo volume, que são 35 litros, tá certo? Já corrigi aqui também, tá? Então o consumo médio é a distância dividido pelo volume. Então são 392 quilômetros dividido por 35, ok? Então vamos fazer aqui a divisão, pessoal. 392 dividido por 35. Aqui dá 1, né? Sobra quanto aqui? Sobra 4. Ok? Esse aqui é o 2. 42 por 35 também dá o quê? Dá 1 também. Porque 2 vezes 35 vai dar 70, né? Subtraindo aqui sobra 7, né? Aí aqui, pessoal, interessante isso aqui. O 7 é menor do que 35. Quando eu divido, dá a parte inteira dá 0, tá? Então, como já tem 1 aqui na parte inteira, é só colocar a vírgula, tá? E eu vou transformar esses 7 unidades em décimos, né? A gente sabe que uma unidade são 10 décimos. Então aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar
70 décimos, tá? Então 70 décimos dividido por 35 são 2 décimos, que fica depois da vírgula, tá? Então 11 inteiros e 2 décimos, né? Ou 11,2, tá? Então aqui dá 11,2. A unidade, pessoal, quilômetros por litro. Quer dizer o quê? Quer dizer que o carro, para cada litro, ele percorre o quê? Em média, 11,2 km. Então é um carro econômico, tá certo? Então, é importante você lembrar disso, pessoal. Velocidade média de distância dividido pelo tempo. E o consumo médio é a distância dividido pelo volume. Ok, pessoal?